A saída de Dorival Júnior do São Paulo para assumir o comando da seleção brasileira foi o assunto que pegou muita gente de surpresa nessas datas muito próximas, né? Dias que antecederam a representação de jogadores dos times que estavam de férias e que começam finalmente a temporada do futebol em 2024. Dorival Júnior, que foi muito, digamos assim, comentado ao longo do ano passado, sempre, ou quase sempre, com um viés assim de solidariedade, até de pena, né? Porque, coitado, o Flamengo não renovou o contrato dele. Acabou que ele que meteu o pé e largou o São Paulo na mão para assumir a seleção brasileira, apesar de tudo que está acontecendo na CBF. Nem se sabe se até o primeiro jogo dele no comando do selecionado Canarinho, o Edinaldo Rodrigues ainda estará na presidência da entidade, já que a briga na justiça, liminar, esse tipo de coisa, só Deus sabe o que vai acontecer. E vamos falar sobre isso nesse vídeo, que tem o patrocínio do Futebol Interativo. No Futebol Interativo você pode viver como se fosse uma faculdade do futebol. Você vai conviver com um ambiente muito voltado ao estudo que leva à profissionalização no futebol. Por exemplo, como é que você vai lidar com a situação do Dorival? Tem que ser um bom gestor esportivo, né? Você pode estudar gestão esportiva no Futebol Interativo. Também pode estudar para se tornar analista de desempenho e cursos ligados também ao jornalismo, né? Cursos ligados à assessoria de imprensa, gestão de crise. Como é que você lida com as situações no dia a dia na comunicação de um clube de futebol? Entre em contato com o Futebol Interativo pelo link que está na descrição do vídeo ou pelo QR Code na tela e você vai dizer para o pessoal do Futebol Interativo que chegou até eles por intermédio aqui do youtube.com/Mauro César para conseguir um desconto e cursar no Futebol Interativo e com isso encaminhar a sua carreira no futebol. Realize seu sonho se você realmente quer trabalhar no futebol e o Futebol Interativo pode ajudá-lo nessa empreitada. Gente, o Dorival, no ano passado, foi muitas vezes tratado como quase um coitado, porque o Flamengo não renovou o contrato com ele. É muito importante frisar o seguinte: a diretoria do Flamengo agiu de maneira absurdamente errada, falamos isso várias vezes, mas absurdamente errada, quando não quis ficar com o Dorival e não comunicou a ele que estava negociando com o Vitor Pereira. Se você quer trocar de técnico, não quer renovar o contrato, fala para a pessoa, fala para o profissional. Não foi o que fizeram. Ele soube pela imprensa. Pela imprensa, o Dorival ficou sabendo que o Flamengo negociava com o Vitor Pereira. Muito bem. Errado, ok. Isso não se discute, na minha opinião, para mim é muito claro. Mas não significa que eles não pudessem trocar de técnico. Podem trocar. Se trocaram certo ou errado, essa é outra discussão, gente. Não é isso que eu estou tentando levantar aqui. O dirigente, o clube de futebol, tem o direito a falar: não quero continuar com esse técnico, vou trocar. Campeão ou não. Agora, depois de tomar uma decisão tão, digamos, difícil e controversa, o dirigente tem que se provar para a torcida. Como deu errado, né? Muita gente acha que o Dorival ficando, o Flamengo teria obtido sucesso. Ninguém sabe, na verdade, a resposta se daria certo ou não. O fato é que o Flamengo agiu mal. Tinha o direito de não querer continuar com ele, como ele poderia não querer continuar no Flamengo. Em 2014, por exemplo, ele saiu do Flamengo porque o clube não tinha dinheiro para pagar o salário dele, o aumento que ele ia ter, acertado pela gestão anterior, e quando assumiram aqueles que deram uma reformulada geral no Flamengo, eles falaram: cara, não dá para pagar isso aqui, não temos condições. O Flamengo estava abrindo mão de jogadores, entre eles o mais caro da época, que era o Wagner Love, que foi devolvido para o futebol da Rússia. E o Dorival falou: não, eu tenho um contrato, quero que seja respeitado. O Flamengo demitiu ele a si mesmo e foi para a justiça e a coisa ficou na Justiça do Trabalho. Depois voltou 2 vezes a tratar o Flamengo. Então, ele pode sair, o Flamengo pode mandar embora, pode não renovar, é o direito de cada um, mas tem que ser feito dentro da lei, dentro daquilo que é determinado que tem que ser pago, e olho no olho, irmão. Não é permitir que o profissional fique sabendo por terceiros, no caso pela imprensa, que há um outro técnico chegando para o emprego que até outro dia era dele. Mas antes de chegar ao Flamengo, o Dorival ele estava no Ceará, largou o Ceará. E antes do Ceará, chegou a ser demitido do Atlético Paranaense no meio da Covid. Ele estava com Covid e foi demitido. Então veja que os técnicos largam clube larga técnico, isso aí não tem controle. Agora no São Paulo, o São Paulo fez toda a preparação, dispensa de jogadores, contratações, pensando o quê? No Dorival como técnico e seguindo as suas orientações, as suas preferências. E ele sai às vésperas de começar a temporada. Tremendo problema para o São Paulo. Ele pensou nele, a seleção chamou, ele quer assumir a seleção, quer entrar na seleção, então ele vai para lá, mesmo nessa situação de instabilidade da CBF. Então isso mostra, gente, que assim, não tem certo e errado nisso aí. Técnicos saem, pedem demissão, vão para outro clube, vão para a seleção, e jogadores e dirigentes também demitem ou não renovam o contrato, independentemente de qualquer outra coisa. Ou seja,
Todos fazem a mesma coisa, todo mundo age assim no meio do futebol. É errado. Cara, se pagar o que está escrito ali, se honrar o compromisso, não dá para dizer que está errado do ponto de vista legal. Agora, questões éticas e tudo envolve muito a situação, envolvimento, aquilo que foi falado, aquilo que foi conversado. O fato é que o Dorival sai para treinar na seleção brasileira, e eu acho que isso derruba um pouquinho aquela história de coitadinho. Não era coitadinho. Não foram corretos com ele, mas ele também já largou o Ceará, ele agora largou o São Paulo. Ele também faz isso. E não está errado. Qualquer profissional pode sair para um emprego melhor, que lhe interesse mais. Interessou mais o Flamengo que o Ceará, foi para o Flamengo. Interessou mais a seleção do que o São Paulo, foi para o São Paulo. Se ele fosse o técnico do Flamengo até hoje, e tivesse sido campeão, talvez ele também, como fez com o São Paulo, provavelmente largaria o Flamengo para assumir a seleção brasileira. Então não tem esse negócio. Quando o técnico não fica ou é demitido, é pobre coitado. Quando ele pede demissão, também ele é vilão. Não é vilão. São as regras do mercado, digamos assim, que funciona dessa maneira. Agora, na seleção brasileira, vamos ver como é que ele vai sair. É um técnico que não seria sequer cogitado para a seleção há algum tempo, mas ele subiu de patamar com os títulos conquistados. O fato é que, para quem sonhou com Carlo Ancelotti, que foi até algo saudável, pensando no grande CBF, pensando no técnico internacional dos melhores do mundo, você sonha com o Ancelotti, acorda com o Dorival como técnico, claro que tem uma diferença muito grande, como tinha também com o Fernando Diniz, evidentemente. Aliás, a demissão do Diniz mostra também isso. Ele não foi bem, é verdade, mas peraí, o cara nem teve chance de se recuperar. Pegaram, já mandaram ele embora, já puseram outro no lugar. Então, CBF faz isso, o clube faz isso, todo mundo faz isso. Ninguém é de ninguém nesse meio do futebol. Mas você pode ser um profissional do futebol, estudando no futebol interativo. Faça os cursos do futebol interativo, link na descrição do vídeo e também no QR Code que está na tela. Sempre destacando os links também na descrição para o canal de cortes. Faça a inscrição, melhor das nossas lives está lá. Clube de membros do canal. Participe e apoie assim o nosso trabalho aqui no YouTube. Também você pode acessar o blog do Mauro César no All Sport, o link na descrição do vídeo, e também o nosso curso online de jornalismo esportivo. Além do nosso parceiro Use 360, que traz canecas e camisetas do canal, da Live Soft Open e de vários outros temas. Você vai lá conferir o site Use 360, tenho certeza que você vai gostar. É isso, valeu, saudações.